que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador.
Boa noite. Mais um final de semana que Deus nos permite estarmos novamente na sua casa para ouvirmos aquilo que Ele tem nos dado há muito tempo, desde a criação do mundo, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, ou seja, cuidar de nós, cuidar dessa criação. E nós hoje queremos receber esse perdão dos pecados, queremos receber aquilo que nós tanto buscamos de alguma forma, que é paz. E como o próprio texto bíblico diz, não uma paz que nós achamos, mas uma paz que Deus nos dá. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor, governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor, governas. E eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sempre no nosso início do culto, nós confessamos os nossos pecados. E isso, como eu já falei em cultos anteriores, é algo que na liturgia, ou digamos assim, numa ordem que Deus nos deu, normalmente iniciamos falando quem somos.
dentro da teologia, alguns vão falar, né? O ser humano, ele inicia entendendo a si mesmo como pecador, ou alguns vão chamar depravação total, ou alguns vão falar pecado. Esses dias eu escutei uma reflexão interessante. Às vezes nós usamos natureza pecadora, né? A natureza pecadora. E aí alguém soltou o seguinte questionamento: se algo é natural, ou seja, natureza, foi criado por Deus. E essa é uma dúvida que eu vou lançar para vocês agora, né? Deus, então, ele teria feito esse mal ao homem? Por que existe o mal? Deus foi lá e fez esse mal ao homem, então a natureza do homem pecadora foi Deus que deu? E aí alguém disse assim: olha, a natureza é boa. Deus nos criou perfeito. O problema é esse pecado que nos torna imperfeitos. Então o raciocínio foi: pode ser que nós temos uma condição pecadora. Bom, eu não sei, estou jogando a bola para nós pensarmos, né? Mas além dessas terminologias, ou além desses conceitos, há algo muito claro: nós erramos. Alguns se debatem durante anos e anos e anos. Teologias estão aí há mais de 1000 anos tentando esmiuçar por que existe esse erro, quem é o autor disso, como começou. Mas o fato que não podemos negar é esse erro. Por isso que no início do culto nós confessamos esses pecados. E são pecados pelos quais nós agimos, digamos assim, com intenção. Aqueles que nós não tivemos a intenção e mesmo assim acabou prejudicando a nós ou alguém. Ou até mesmo aqueles que nós nos omitimos. E isso tudo nós confessamos ao nosso Deus. Por isso, nesse momento, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui para pedir perdão dos nossos pecados. O Senhor conhece muito mais eles do que nós mesmos o conhecemos. Por isso, nós colocamos tudo o que somos. Infelizmente, seres humanos pecadores, precisando e implorando pela misericórdia de Jesus Cristo, o qual nos prometeu nos perdoar de todos os nossos pecados. E nesta palavra, perdoar, e na outra palavra, todos, nós confiamos, nós nos agarramos. Por isso, amado Pai Celestial, nos perdoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa graça que Jesus sempre acompanha com o perdão, ou seja, não há graça sem o pecado, infelizmente, essa graça nos dá uma nova vida. E nessa graça que vem de Deus, hoje nós podemos anunciar a cada um que está aqui presente, a mim também, que em nome do nosso próprio Jesus Cristo, que morreu por nós, nós podemos dizer que os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, nós vamos nesse momento fazer a leitura. Nos dois primeiros finais de semana que tivemos culto aqui, nós não fizemos a leitura do Salmo de forma responsiva. Vamos tentar fazer hoje isso, de forma responsiva, né? Vai ficar um pouco abafado, obviamente, por causa da máscara, mas eu vou continuar lendo. Por causa da gravação que estamos fazendo para colocar amanhã no domingo. Nós vamos ler então o Salmo de número 90. Vocês vão ler os versículos pares ou aquilo que está em vermelho, eu vou ler os versículos ímpares. Senhor, tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor
e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Esse salmo que nós acabamos de ler, tem várias frases chocantes ali, né? Um salmo com 12 versículos, mas várias frases de Facebook que a gente poderia colocar, né? Dentro delas, tem algumas que falam sobre o fim da nossa vida, né? Se tem uma palavra na Bíblia que se chama ira, a ira de Deus. Se nós lermos o Salmo 90 como um todo, nós vamos ver que o salmista está tentando nos mostrar que a naturalidade, ou seja, viver, nascer e morrer, é algo que Deus dá, é algo que Deus nos dá. E aqui nós vemos que a ira de Deus se manifesta nessa morte. E isso é interessante. Se nós temos que ficar preocupados com algo, é preocupados com a nossa vida tão breve aqui nesse mundo, né? Às vezes, quando a gente começa a estudar a história, a gente vê como realmente, como a nossa história particular, ela é como quase que um estalar de dedos no mundo que nós já vivemos aqui. Imagina as pessoas que, se Cristo não voltar, viverem daqui a 2000 anos, né? Vamos pensar a mesma coisa. Poxa, olha só o que aconteceu já no mundo. E o salmista está tentando nos dizer algo interessante. Olha, não se preocupem com algo maior, porque a vida de vocês é tão passageira para se preocupar com coisinhas às vezes desnecessárias, que vocês não observam a flor crescer. Essa flor que é rápida, ela já floresce e ao mesmo tempo, no mesmo dia, ela já murcha. Tem um outro texto interessante, né? Que nós temos aqui, diante de ti 1000 anos são como um dia. Esse texto aqui também às vezes é debatido, né? Para explicar quando é que Jesus vai voltar. Só para vocês terem uma ideia, né? Eles pensavam, bom, Deus gosta do número 7. Né? Gosta do número 7. Ou do número 1000. Na época do ano 1000, da história da humanidade, eles estavam crentes que Jesus voltaria naquele ano, porque eles se baseavam, além de outros textos, se baseavam nesse versículo, né? Jesus foi num dia e vai voltar no outro, ou seja, passou 1000 anos. O que o salmista está tentando explicar aqui é que o tempo para Deus não é igual ao nosso. Deus é o Senhor do tempo, né? Deus é aquele que comanda o tempo. Isso aqui não é um enigma, digamos assim, para nós descobrirmos o dia do juízo final, ou descobrirmos como é que Deus pensa. O salmista, assim como ele deu outros exemplos, ele disse, olha, a vida do ser humano é como uma flor. Ninguém fica pensando em, e lá tem um gene no corpo dele que é de flor. Não, ninguém é louco de pensar isso. Por quê? Porque Deus, o salmista está fazendo algumas ilustrações. E esse aqui é mais uma dessas ilustrações. Olha, o tempo para Deus é completamente diferente do nosso. Ele não está preso ao nosso tempo. Ele é o Senhor desse tempo.
de braços abertos, abraça o mundo, Jesus. 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 Em meu lugar, quem sofreu foi tu. Em meu lugar, lá naquela cruz, em meu lugar, quem sofreu foi tu. Em meu lugar, lá naquela cruz, Eu vou fazer um desafio para vocês. Eu vou colocar aqui um áudio. Eu quero ver se vocês escutando esse áudio, vocês vão identificar de que filme é. De que filme é. Apenas uma cena. Não faça isso. Se afaste. Não se aproxime. Vamos. Me dê sua mão, eu puxo você de volta. Não! Fique onde está. Eu falo sério. Eu pulo, hein? Conseguiram identificar de qual filme é? Bom, se você não conseguiu, ou se conseguiu, coloca aí nos comentários qual filme que você acha que é. E agora eu vou colocar aqui o vídeo também dessa cena. Não faça isso. Se afaste. Não se aproxime. Vamos. Me dê sua mão, eu puxo você de volta. Não! Fique onde está. Eu falo sério. Eu pulo, hein? É, um filme muito conhecido, Titanic, né? Leonardo DiCaprio ali, a Rose, né? E o Jack, naquela cena em que eles estavam tentando pular. Por que eu trouxe isso hoje, né? O que tem isso a ver? É apenas um exemplo. Quando nós escutamos o áudio, nós logo tentamos identificar o que está acontecendo ali. E pelas falas nós vamos ver que, olha, alguém está tentando pular e outro alguém está tentando não deixar que essa pessoa pule. Mas nós não sabemos o contexto, por que aquilo ali vai acontecer. Quando nós temos um elemento a mais, que é o vídeo, nós identificamos, é do filme Titanic. Eu sei o início, o meio e o fim desse filme, porque né, eu já assisti ele como um todo. Então eu sei onde é aquela cena, eu sei por que ocorreu aquela cena. Por quê? Porque você conhece o filme como um todo. Eu trouxe esse exemplo para nos mostrar que a leitura da palavra de Deus também é nesses moldes, também é dessa forma. Nós também precisamos olhar para o texto bíblico e enxergar ali o que ele está querendo dizer. Eu já falei isso em outros momentos, mas reafirmo aqui. A palavra de Deus, ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Porém, se nós tirarmos Cristo como o ator principal dessa história, de tudo isso que nós temos na palavra de Deus, a Bíblia vai ficar completamente estranha. E nós vamos poder pegar alguns textos e usá-los como pretextos.
Aquela frase que nós ouvimos ali, naquele diálogo entre a Rose e o Jack, né, nos remete a algo. Porém, aquilo está dentro de um contexto. Mas nós poderíamos pegar aquela frase e usarmos para outras coisas, que não necessariamente sejam relacionadas ao filme do Titanic. Quando nós fazemos isso com a palavra de Deus, e infelizmente o ser humano faz isso muitas vezes, pode dar algum problema, né? Imagina nós pegarmos uma frase da Bíblia e sem entender o contexto, usar aquilo para convencermos alguém, ou usar aquilo para dizer aquilo que nós queremos que seja dito. Isso é muito perigoso. Hoje no nosso texto, Mateus 25, 14 a 30, nós queremos ler esse texto, e eu vou fazer isso agora, e depois nós vamos comentar sobre ele. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 14, versículo 14 do capítulo 25. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Por isso, vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Mais uma parábola de Jesus. Antes de entrar nos detalhes dela, é bom nós vermos o contexto. Foi isso que eu tentei ensinar, né, no início do nosso sermão. Semana passada, para quem acompanhou, nós lemos outra parábola de Jesus, a parábola das 10 moças, as 5 moças que eram prudentes e as imprudentes, ou seja, as 5 que tinham óleo nas suas lamparinas e as 5 que não tinham porque tinha acabado. E aqui Jesus então conta outra parábola. Como eu falei antes, as parábolas elas são colocadas dentro de um contexto e Jesus quer ensinar algo com essas histórias. Por isso nós voltamos lá no capítulo 23, no capítulo 20, onde Jesus vem conversando com os fariseus, com os mestres da lei. Jesus fala das parábolas daqueles que estão perdidos. Jesus vai dizendo sobre isso. Ele vai dizendo: olha, vocês estão dizendo que a salvação não é para pecadores.
porém eu vim para pecadores. E Jesus vai tentando ensinar isso para eles, através da parábola das 99 ovelhas, onde Jesus deixa aquelas que estão no aprisco para buscar aquela que estava perdida. Jesus conta a parábola da mulher que acha uma moeda perdida e fica muito feliz. Jesus conta a parábola do filho pródigo, né, aquele filho que se perdeu, mas retornou ao pai e por isso há uma festa. Jesus está dizendo para os fariseus e líderes judeus: olha, eu vim para pecadores, eu vim para pecadores. Se vocês não se acham como pecadores, vocês não estão confiando em mim, estão confiando naquilo que vocês acham que podem produzir de bom. Ou seja, vocês estão confiando numa pessoa que não é pecadora, porém vocês são pecadores. Creiam nisso, né? Admitam, confessem que vocês são pecadores, porque eu vim para vocês. E aí Jesus começa a falar: olha, esses grupos de pessoas, essas pessoas que estão sendo buscadas, que estão sendo achadas e estão perdidas, elas estão fazendo parte de uma festa que vai se iniciar no dia do meu juízo. E aí Jesus, no capítulo 24, fala sobre o dia do juízo, mas também fala sobre a destruição de Jerusalém. Jesus está falando sobre duas coisas. E vejam, ele está num diálogo com os fariseus, meio que dizendo assim: olha, se vocês não estão conseguindo crer que eu vim para os pecadores, eu vou dizer algo que vai acontecer, porque pode ser que assim vocês confiem em mim, pode ser que assim vocês creiam em mim. E aí Jesus começa a detalhar sobre o dia do juízo final e sobre o dia da destruição do templo de Jerusalém, que ocorreria 70 anos depois, ou 70 anos depois não, uns 40 anos depois, 70 anos depois de Cristo, onde ocorreu a destruição de Jerusalém pelos romanos. Então nós vemos que Jesus está tentando ensinar os fariseus e os líderes religiosos para confiarem neles, mas eles são irredutíveis, não querem confiar, chamam Jesus de louco. E Jesus começa a falar: olha, ninguém sabe o dia e a hora. Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem, Jesus fala sobre o grande sofrimento, e mesmo assim parece que eles não querem entender. Depois Jesus conta então essas parábolas sobre o empregado fiel e o empregado infiel, fala sobre as parábolas das 10 moças que estavam esperando o noivo, e aí fala sobre essa parábola que nós lemos agora. Quando nós lemos essa parábola, nós poderíamos pensar, né? Poxa, o que Jesus quer nos ensinar? O que nos salta aos olhos é que parece que aqueles que fizeram algo a mais são melhores dos que os que não fizeram nada. Até a gente poderia brincar, né? Poxa, Jesus está nos ensinando a ser capitalistas aqui, né? A procurar o lucro em cima do lucro. Obviamente que não. Jesus tem um ensinamento para os fariseus. E como eu disse antes, se nós não lermos o texto todo, podemos acabar nos perdendo. O ano passado, um amigo meu sugeriu: olha, tente ler o evangelho do final de semana durante a semana. Leia ele todo. Mesmo que o texto de Mateus seja selecionado para quatro finais de semana, leia o evangelho 4 vezes durante esse mês. E eu tenho feito, às vezes não consigo fazer sempre, mas tenho tentado fazer isso. E é impressionante como você acaba conectando as coisas. Jesus falou isso aqui porque ele tinha dito isso antes. Jesus está ensinando isso aqui porque é para um público específico, para algo específico. Então isso é muito importante. E aqui Jesus quer ensinar os fariseus a quê? A uma coisa. Nas traduções mais antigas ou em outras traduções desse mesmo texto bíblico, nós temos a parábola chamada a parábola dos talentos, né? Onde é usada a palavra talento para identificar as moedas de ouro. Pode ser que alguns já tenham feito isso, né? Olha, Jesus está falando sobre os talentos que nós temos, que Ele dá talentos para alguns, e aqueles que não usam esses talentos para o reino de Deus vão ser jogados fora. Não, não é isso que Jesus está tentando ensinar. Jesus está nos ensinando que temos que
duplicar a palavra de Deus, que temos que anunciar a palavra de Deus ainda mais. Sim, Jesus nos ensina isso, mas não nesse texto. Podemos até tentar fazer uma gambiarra e chegarmos nesse ponto, mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando algo muito simples, assim como ensinou aos fariseus. E o que é? Vamos nos atentar a algo interessante. O patrão confiou em 3 empregados. De todos os que ele tinha, ele confiou em 3. Porque ele deu muito dinheiro para cada um deles. Muito. E ele deu uma quantia de dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, eram empregados de confiança dele. Aqui na nossa tradução, né, ela já deu, digamos assim, o valor total, né, 500 moedas de ouro. Se foi feita uma soma, para um trabalhador comum, naquela época, juntar 500 moedas de ouro, ele teria que trabalhar 160 anos. 160 anos. Obviamente que já nessa época ninguém vivia 160 anos. Mas isso era para mostrar a quantia de dinheiro que foi lhes dado. Por isso que o patrão confiou a eles. E aí nós temos 2 grupos de pessoas nesse texto que Jesus está nos ensinando, no texto anterior, no texto anterior, no texto anterior, no texto anterior. Há somente 2 grupos de pessoas e Jesus quer ensinar isso. Aqueles que creem e os que não creem. Por isso, essa parábola, ela é tão simples, porque Jesus só está dizendo: confiem. Confiem no Senhor de vocês. Confiem em Deus. E é isso que ele está nos ensinando. Ele está dizendo, olha, os 2 primeiros empregados confiaram no patrão. E por isso arriscaram a empreender esse dinheiro e conseguiram aumentar. O patrão ficou bravo com o último, não porque ele não deu mais dinheiro, mas porque ele não confiou no patrão. Lembrem, o patrão conhecia os 3, sabia da capacidade de cada um, mas mesmo assim, um não confiou. E esse que não confiou disse: eu estava com medo do Senhor. Eu estava com medo. E o patrão diz: poxa, mas mesmo você sabendo que eu sou assim, você não investiu esse dinheiro. Por isso ele é jogado fora. O que Deus está falando aqui é no sentido de, vejam, confiem em Deus. Infelizmente, os que não confiam não estarão na festa com Deus. Não serão ditos que são bons e fiéis. Por quê? Porque não confiam em Deus. A nossa confiança, obviamente, é somente em Cristo. Por isso que Jesus ensina a parábola anterior. Olha, para você entrar na festa, você precisa ter algo. Cristo. Você precisa crer nele para estar na festa. Se você confia em Cristo, você está com ele. E essa confiança é dada pelo próprio Deus. Assim como nessa parábola, algo lhes foi dado. Foi dado dinheiro a eles. Nós também podemos lembrar que Jesus nos dá a fé através do Espírito Santo. E é através dessa fé que nós confiamos em Deus. Na minha Bíblia, eu sempre trago algumas anotações. Essa Bíblia aqui que eu tenho é do tempo do seminário. E para concluir, eu vou ler uma frase que eu anotei, acho que foi no meu 2º ano de teologia, lá no Seminário Concórdia. O professor Nerbas disse essa frase, e eu anotei ela porque ela é muito forte. Diz assim: fugir de Deus e encontrar refúgio em Deus contra Deus. Eu vou ler novamente. Fugir de Deus e encontrar refúgio em Deus contra Deus. O que isso tem a ver com o nosso texto, com aquilo que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando, e ele vai continuar ensinando isso, porque logo depois dessa parábola ele vai falar sobre o juízo final. Jesus está nos ensinando que neste mundo só existem 2 grupos de pessoas. Aquelas que creem e as que não creem. Por isso que aquela frase, fugir de Deus, nos mostra o seguinte:
Olha, eu escutei que tem um Deus que condena alguém para o inferno e ele condena pecadores. Poxa, eu sou um pecador. Eu preciso fugir desse Deus. Até porque ninguém seria maluco de dizer, olha, eu quero ir para o inferno. Olha, eu quero crer num Deus que manda as pessoas para o inferno. Não, ninguém faz isso. Todos querem fugir desse Deus, porque ele é justo. Ele disse, olha, se você fizer algo errado, você é um pecador. E o salário do pecado é a morte. Mas onde nós vamos encontrar refúgio desse Deus que nos quer condenar? Nele mesmo. Nós encontramos refúgio no próprio Deus, que é Cristo Jesus. Ali nós encontramos esse refúgio contra esse Deus que quer nos castigar. Não porque Ele gosta disso. Deus não gosta de castigar ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Porém, Deus é justo. Se Ele disse que aquele que é pecador vai morrer, e infelizmente vai morrer eternamente, Ele precisa cumprir essa palavra que Ele deu. Mas ao mesmo tempo, Ele quer socorrer. E Ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Jesus está tentando ensinar aos fariseus, aos líderes da lei, que o único modo de escapar do juízo final, de escapar da ira de Deus, é confiando nele. Confiando naquilo que Ele fez por nós. Confiando em Cristo. A igreja, hoje, ela continua anunciando a Cristo Jesus. E que nós possamos, como igreja, continuar anunciando. Pois nós recebemos uma fé, que assim como na parábola, nós vamos multiplicar ela eternamente. Será uma riqueza infinita, porque nós jamais morreremos. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Nesse momento nós queremos fazer a nossa oração geral. Temos alguns pedidos aqui. Assim como você está, nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos o perdão dos nossos pecados, ouvirmos sobre aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Queremos te agradecer, amado Pai, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pelas condições que o Senhor nos dá para que possamos trabalhar. Te agradecer pelos momentos bons e ruins que temos na nossa vida, pois sabemos que em todos esses momentos o Senhor está nos cuidando. Amado Pai Celestial, nós também te agradecemos pelos aniversariantes desta semana. Aqui lembramos a Kelly e o Walter e todos os demais que também estão fazendo o seu aniversário. Amado Pai Celestial, nós também te pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, cuide da tua igreja. Também lembramos, cuide do nosso país. Amanhã teremos um dia importante de eleições municipais, que o Senhor conduza tudo da melhor forma possível. Também queremos pedir, amado Pai, pelos que estão passando por um problema de saúde. Aqui lembramos o Cristiano, que está com Covid, a Priscila, a irmã do Luiz, e o esposo, que também estão com Covid. O Senhor também cuide de cada um de nós, das nossas enfermidades. Também pedimos, amado Pai Celestial, que o Senhor cuide do Robert e da família dele, que o Senhor cuide de todos aqueles que nós temos sob cuidado e aqueles que nos cuidam. Te pedimos também, amado Pai Celestial, que o Senhor continue cuidando a família da Thaís, a reconstrução da sua casa, e que o Senhor conduza eles para que possam continuar sempre crendo em Cristo Jesus. Nós também te pedimos, amado Pai, que continues nos abençoando nesta fé em Cristo. Por isso, nós oramos conforme o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aos que estão nos acompanhando na live, nós encerramos aqui, esse nosso momento, sempre lembrando que
possamos ter contribuído para que você continue confiando em Deus e assim tendo Deus como o seu único Senhor e Cristo como o seu único Salvador. Neste final, nesse momento, antes da nossa escolinha, nós sempre lembramos que temos as nossas contribuições mensais e pedimos que, na medida do possível, voluntariamente, que você possa continuar ofertando. Coloco aqui. Nós também colocamos 2 avisos. Semana que vem teremos o culto no sábado, somente no sábado, novamente às 19h30. Pastor Samuel Furman fará este culto no dia 21. Então lembramos que faça a sua inscrição. Também aqui ok? No mais, desejo um bom domingo a todos, que todos possam, os que já votaram, os que vão votar, que Deus os abençoe nesse momento. Um abração para todo mundo e Deus cuide. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica de hoje. Estamos mais uma vez juntinhos aqui para estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir a história de como Jesus chamou seus primeiros discípulos. Essa história está escrita no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos de 35 até o 51. E para continuarmos levando a palavra de Deus. Mas o Por isso que é nós pedimos discípulo? de forma Bem, carinhosa discípulo que você é um possa aluno, ofertar com é um aquilo que o seu aprendiz coração que segue os ensinamentos do seu mestre ou do seu professor. Então, na história de hoje, Jesus escolheu algumas pessoas para serem os seus alunos, isso mesmo, e seguirem os seus ensinamentos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. temos o lembrete. Alguma vez no dia, você estou ou a colocando aí na mamãe tela, e o papai no dia já se 22, perderam para às poder chegar em algum 16 horas. lugar? É um momento muito legal. Ou precisaram onde as perguntar para crianças alguém vão qual que é o poder caminho aprender certo a para fazer chegar em algum biscoitos, lugar? vão escutar uma E história você de sabe Natal, qual que é o também caminho poder para interagir. Será chegar uma na sua live, escola? como você Ou o está vendo aí. caminho para a casa do seu para que amiguinho? você Você possa sabe ir acompanhar. para lá sozinho? Eu acho que sim, né? Mas e o caminho para o céu? Você sabe como é que a gente chega até o céu? Então nós vamos ver isso na história de hoje. Mas antes nós vamos orar para iniciar a nossa aula. E hoje quem vai fazer a oração é o nosso coleguinha Arthur. Mãos juntinhas então para nós orarmos? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por mandar Jesus para morrer em nosso lugar. Ajuda a crer em Jesus sempre. Ajuda a seguir o caminho de Jesus e falar dele para todas as pessoas. Amém. Muito bem! A história de hoje, então, ela aconteceu após o batismo de Jesus. Foi João Batista que batizou Jesus. Antes de batizar Jesus, João anunciava a vinda do Messias, do Salvador. Ele pedia para as pessoas para que elas se arrependessem. Ele preparava as pessoas para a chegada, então, de Jesus. E ele tinha muitos seguidores. Aí, João estava por ali, outra vez, com 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, ele falou assim: aí está o Cordeiro de Deus. Olha, Cordeiro, vamos fazer uma explicação aqui? Cordeiro de Deus. O Cordeiro, ou o Carneiro, ele era usado pelo povo de Deus no Antigo Testamento para pagar os pecados do povo. Um carneirinho, então, sem culpa, sem defeito, ele era morto para pagar os pecados das pessoas. E Jesus morreu no nosso lugar, sem culpa e sem pecado. Aí, quando os discípulos, então, ouviram João falando, aí está o Cordeiro de Deus, eles entenderam que Jesus era o Salvador prometido lá no Antigo Testamento.
Então, Jesus era então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então eles começaram a seguir Jesus. Começaram a seguir Jesus. Aí Jesus então olhou para trás e viu que eles estavam seguindo e perguntou: o que vocês estão procurando? Eles então perguntaram para Jesus: Mestre, onde é que o Senhor mora? Então Jesus falou: venham ver onde eu moro. E eles foram com Jesus então até onde Jesus morava. E ali eles passaram o resto do dia com Jesus. Um desses discípulos era André. E a primeira coisa que André fez então foi procurar o seu irmão. O irmão dele, o Simão. Ele foi lá falar para o Simão assim: Simão, nós achamos o Messias, o Salvador. Então André foi lá e levou Simão até Jesus. Então, quando Jesus olhou para Simão, ele disse assim para Simão: Simão, você é filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas quer dizer, é a mesma coisa que Pedro, e ele quer dizer pedra. No dia seguinte, então, eles iriam para Galiléia. Mas antes de ir, Jesus foi procurar Filipe. Foi lá na casa de Filipe. Aqui, foi na casa de Filipe. Ele falou para Filipe assim: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde também eram André e Pedro. Aí Filipe foi procurar Natanael e falou assim para Natanael: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, o filho de José, da cidade de Nazaré. Aí Natanael falou assim para ele: e será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então o Filipe falou assim para ele: venha ver. E eles foram então lá com Jesus. Foram lá com Jesus. Aí quando eles estavam chegando, quando Jesus viu Natanael chegando e falou assim: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael olhou para Jesus e falou assim: de onde o Senhor me conhece? E Jesus falou para ele assim: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Aí Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Jesus então falou assim: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores que esta. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha o que Jesus falou para eles então. Muito bem. Vocês viram então, pessoal, como foi que Jesus chamou esses primeiros discípulos? O André, o Pedro, né? O Filipe, Natanael e o João? Então, alguns deles receberam uma dica, né, de algum amigo ou irmão que foi avisá-los de Jesus, que Jesus era o Salvador, né? Eles foram guiados pelo Espírito Santo e aí foram falar com seus amigos. Outro, então, como o Filipe, o próprio Jesus foi lá chamar ele. Olha que legal. E nós somos pecadores. Nós fazemos coisas erradas, né? Vocês também fazem. Todo mundo faz alguma coisa errada. E por causa do pecado, nós ficamos então, afastados de Deus. A gente não está pertinho de Deus, fica longe de Deus. E a gente fica cego. E a gente, como se a gente fosse cego, e a gente fica sem saber o caminho para poder chegar e voltar até Deus. Então, aí veio Jesus, né? Jesus aqui. E Jesus preparou esse caminho para que a gente pudesse voltar para o céu. Ele preparou para nós. Somente pelo amor de Jesus e o perdão que Ele conquistou para nós quando Ele
morreu na cruz. Então, Jesus conquistou para nós o nosso caminho para a gente voltar para Deus. Ele conquistou o perdão para nós. Jesus é o nosso caminho, é a nossa ponte, que nos liga de novo ao céu, nos liga de novo a Deus. E você sabia que Jesus também te chamou para ser discípulo dele? Para ser seguidor de Jesus? É verdade! Ele te chamou através do batismo. E ele também te chama através da palavra, da Bíblia, né? Ele chama através do batismo e através da palavra dele. E é muito bom ser seguidor de Jesus, pois desse jeito ele sempre está com a gente. Nos momentos felizes, né, que a gente comemora, mas também nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, pois é, ele sempre nos ajuda. E nós então, como seguidores de Jesus, vamos fazer como os discípulos também fizeram, né? Jesus nos envia para que a gente conte para as outras pessoas, para os nossos amigos ou os nossos irmãos, né? Como fez o Felipe, como fez como fizeram os discípulos. Nós também podemos contar de Jesus para as pessoas, para que elas então saibam quem é Jesus e saibam que ele veio fazer aqui, que ele veio nos salvar. Não é legal? Muito bem. E para nós não esquecermos essa história, vamos guardar um versículo bíblico? Esse versículo aqui, quem falou foi o João Batista. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Vamos de novo? Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito bem. E que tal se esta semana você desenhar Jesus e contar essa história para alguém? Um amigo, ou para a mamãe e para o papai, né? Que talvez eles não tenham assistido a aula de hoje. Ou então você pode fazer uma ovelhona gigante assim no papel e escrever lá dentro o versículo bíblico, que é: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é cordeiro mesmo? É uma ovelhinha. Então, vamos fazer isso para essa atividade dessa semana? E se você puder, manda uma foto para a gente ou um vídeo para que a gente possa ver também o seu trabalhinho, tá bom? A semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Até a próxima, pessoal!